Bom, depois dessa apresentação aí, eu espero viver as expectativas aí, né? Como agora acabou de colocar aí mais 50 quilos nas minhas costas. Bom, pessoal, o objetivo da nosso encontro hoje, né, é tentar discutir um pouco e filosofar aí um pouquinho sobre como embarcar essas soluções, né? Não vai ser sempre que você vai ter o seu computador disponível ali para fazer o deploy das suas soluções, né? Às vezes você tem que embarcar num carro autônomo, como o Anderson disse, mas aí vamos falar sobre isso aí hoje. Bom, uma breve apresentação aí. Eu sou o Lucas, né? Fiz engenharia elétrica aqui na UFG. Fiz o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso com o Anderson, o mestrado com o Anderson e atualmente faço o doutorado com o Anderson também, né? A gente tem uma longa história aí científica juntos, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento de soluções aí de inteligência artificial e principalmente através aí da DataH e parcerias com empresas aí do estado como a RID Engenharia e a Yala Soluções, né? Bom dia. Oi. Bom dia. Estão me ouvindo? Está meio baixo, né? Mas enfim, meu nome é Alexandre, né? Sou esse cara bonito aí de baixo. Sou formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Goiás. Então eu estudei nesse campus que vocês estão hoje. Eu também fiz parte do núcleo de robótica, do PQ Mecânico. Tenho experiências aí também nessa jornada aí com um pouco de robótica, embarcado, IoT, análise de dados e outras coisas. Eu já fui mais, assim que formei, eu já fui mais tendi mais para o mercado de trabalho, embora atualmente eu esteja visando aí um mestrado para adquirir mais conhecimento. Atualmente eu trabalho na Web Radar, que é uma empresa que trabalha com Big Data, e na DataH também, na parte de inteligência artificial, gerando soluções inteligentes. E a gente também tem parcerias com a RID, com a Yala Soluções e outras empresas também. Só uma breve. Tá. Vocês já devem ter percebido, se antes não sabiam, que nós tivemos um grande... começaram a pensar por que Deep Learning está ficando na moda, assim, está tão falado ultimamente. Por que não antes? Por que não 10 anos atrás? Bom, muitos dos algoritmos usados hoje foram criados, foram pensados há anos atrás. Só que eles não tinham o poder computacional e a quantidade monstruosa de dados que nós temos hoje. Se você está mexendo no celular agora, você está gerando dados. Seja de uso de um aplicativo, seja de tempo que fez uma chamada, seja de mensagem que enviou, tempo que enviou. Tudo gera dado hoje em dia, tudo gera dado. E as empresas hoje, elas ainda não sabem o que fazer com esses dados. Muitas empresas guardam por um tempo, um supermercado guarda por um tempo ali, tá ocupando aqui data no storage, aqui, vamos excluir isso aqui para limpar um pouquinho. E não fazem nada com esses dados. E aí que vem a beleza da inteligência artificial. Ela vem pegar esses dados aí e transformar em informação útil. Ela vem trazer informação estratégica para os negócios. Vem trazer valor para as empresas. E o interessante, né, que quando a gente pensa em Deep Learning, normalmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma montanha de GPUs ali, né, para treinar os seus modelos, para fazer o deploy, e nem sempre é isso que você tem no mercado para te dar suporte, né. Então, mantenha isso na mente enquanto a gente continua essa nossa discussão aí de hoje. Vocês já devem ter percebido também que diversos modelos estão disponíveis gratuitamente na internet. Só você ir lá pesquisar e você vai ter algum tipo de modelo. Um dos problemas que nós encontramos recentemente e que nós vamos abordar nessa apresentação diz respeito ao tamanho dos modelos das redes treinadas. Hoje em dia, os tamanhos ainda são muito grandes. Não sei se eu estou pulando aqui. Não,
Vou chegar um pouquinho mais para a direita aqui. Então, pessoal, aqui a gente pegou um dos parâmetros, né? A gente poderia medir aí o tempo de resposta da rede, tempo para fazer o feed forward só da rede, né? Podia pegar a quantidade de conexões não esparsas da rede. Nesse caso, a gente acabou pegando aí o parâmetro mais fácil de ser medido ali, né? O tamanho do modelo final, que comprime aí os parâmetros da rede, né, como um todo. Então, todos os parâmetros os hiperparâmetros, né, que a gente viu muito bem na palestra do Lucas ontem, né? O tempo está começando a ficar meio fuzzy aqui, né? Mas foi ontem na palestra do Lucas, né, que ele falou de todos os parâmetros, de tamanho de kernel, até de quantidade de filtros, dependendo da camada, do stride e tal. Todos esses parâmetros eles são armazenados no arquivo, né, quando você salva o seu modelo para fazer o deploy. E aí isso acaba pegando aí todos esses parâmetros, colocando num arquivo ali, que pode ser um .pb, .h5, .h5py, tem vários e vários formatos, né? Mas basicamente é um grande arquivão de texto com todos os hiperparâmetros ali. E a ideia é que todos esses modelos pré-treinados que você encontra até em bibliotecas para deploy em smartphone, por exemplo, a Apple fez ultimamente aí um anúncio da Core ML, né? Uma biblioteca aí de machine learning para iOS. Você vê que esses modelos eles não estão tão otimizados assim para aplicação em soluções embarcadas, né? Você tem aí soluções com centenas de megabytes, e aí a gente tem uma situação tipo assim, né? Vou pegar uma rede muito boa aí, né? Razoavelmente, assim, comparando, né? Muito boa, a VGG16 aí, eu tenho 16 camadas comprimindo aí convolucionais, densas, e etc. E aí tem um modelo aí de mais ou menos 528 MB. E aí você vai colocar isso no smartphone da pessoa, né? Quanto tempo? Isso a gente está pensando só em tamanho, né? Mas isso não necessariamente é linear, essa relação, mas também isso tem uma relação de tempo de resposta da sua rede, né? Então aí você vai demorar alguns segundos para poder fazer o processamento dessa rede no smartphone. Bom, uma solução tipo um band-aid que você pode colocar nesse problemão, né? Só, cortei meu braço inteiro aqui, vamos colocar um band-aidzinho aqui para ver se dá uma melhorada. Que é basicamente você pegar o seu modelo, hospeda ele, né? Trata ele como um serviço, e aí você faz requisições, né? Eu vou fazer, por exemplo, um aplicativo de reconhecimento de gato e cachorro, né? Muito útil. Mas aí a gente faz um serviço ali, né? Faz um serviço na web, e aí eu tiro a foto ali do meu cachorro, mando essa imagem, olha esse rolê, né? Mando essa imagem pro o meu web service ali, né? Ele vai pegar aquilo, trigar uma ação na rede, passar na rede, pegar aquela resposta e mandar de volta para mim, né? Muito bom. Às vezes isso pode ser bem rápido, né? Tá no meu servidor ali, dependendo da velocidade de conexão do cara, muito rápido. Mas quais são os problemas disso? Quando a gente está falando em paradigmas móveis, né, eu estou consumindo serviço do cara, né, estou consumindo dados móveis que não é barato, principalmente no Brasil, né. Então, eu estou consumindo isso, vai ter aí um delay que o usuário vai ter que ficar esperando a sua barrinha ali, estou enviando, deu problema de conexão, tente novamente. Então, tem todos esses problemas aí dessa stack que podem influenciar na implementação, né? Então, por isso que às vezes a gente opta por fazer o deploy offline, né? Você coloca dentro do dispositivo e essa é o viés que a gente está tendo nessa apresentação. Muito bom ponto, né? Está offline, está muito mais seguro, né, do que qualquer coisa que eu estiver hosteando aí. Então, além de toda a estrutura, né, de enviar para o meu web service, eu tenho que preocupar e se o cara estiver fazendo um classificador de nudes ali, né? Será que isso pode vazar? Não pode, né? Qual que é a maneira segura de enviar nudes? Não enviar, né? É a maneira mais segura. Não tirar, não tirar a foto aí. Corta pela raiz já, né? Nem tira. Então, passa via pendrive só, né? Ali. Acho que não, né? Acho que fica meio ruim. Só para fazer uma breve comparação, a VG16 a gente pegou ela como base porque ela é uma das redes mais usadas atualmente, porque ela tem uma acurácia muito boa.
Conhecida também, né? Ficou bastante conhecida aí como uma das primeiras máquinas, uma das primeiras bestas aí que conseguiam resolver problemas como o problema da Imaginet, né? Que são milhares de classes e centenas de milhares de dados, fazer o processamento disso tudo e ter uma acurácia razoável, né? Cerca de 90% no top 5, né? A resposta que a rede deu está ali as 5 primeiras respostas, aí, em 90% dos casos vai ser a daquela classe, né? Enfim, como vocês podem ver, uma VGG16, por exemplo, ela tem 138 milhões de parâmetros, que é cerca de 528 megabytes. Isso pensando na arquitetura 32-bit, né? A gente colocou como base ali de comparação tudo em 32-bit para ficar tudo em pé de igualdade. Então, assim, é um tamanho razoável. Aí ela é VGG16 porque ela tem 16 camadas, os filtros, top 5 o Lucas já mencionou. Você tem a AlexNet, que é outra rede famosa também, com 60 milhões de parâmetros, que é mais ou menos 285 megabytes. Já estamos decrescendo aí. Mas ali você pode ver também que ela já começou a perder, tem um trade-off aí, ela já começou a perder em acurácia. Você já tem uma rede, um modelo que é um pouco menor, mas a acurácia já não é tão boa quanto a da VGG16. Isso aí a gente vê, né, tem estudos aí discutindo, né, a quantidade de parâmetros, né, porque você olha assim e fala, pô, parece demais, né? 138 milhões de parâmetros. Eu acho que eu não preciso disso tudo, né? E aí quando você olha por dentro dessa arquitetura, né, você vê aí que quase 90% dos parâmetros estão dentro das camadas densas, né? Então, a gente viu aí nas aulas de convolucionais nos últimos dias, né, que as arquiteturas clássicas, né, elas utilizam aí uma rodada aí de algumas camadas convolucionais para fazer a extração de features, né? E depois a gente coloca um classificador ali, um MLP, né, densa ali, né, a gente pode chamar, para poder fazer a classificação, né, quando você está mexendo com classificação de imagens, lógico. E aí essas redes maiores, né, você tem aí camadas de 4.000 neurônios, 4.000 neurônios e 1.000 neurônios, no caso, que são 1.000 classes ali da Imaginet. Então, olha, tem parâmetro pra caramba, né? Você pensar que todos esses neurônios estão interconectados ali, dá parâmetro pra caramba. Então, aproximadamente 90% desses parâmetros estão ali. Então, isso é um outro paradigma que as pessoas começaram a notar e falar, poxa, talvez a gente pode dar um chute nessa camada densa e vamos ver o que dá. Né? Aí, no final de 2016, surgiu a SqueezeNet. Já no paper deles, no título, eles já afirmavam isso aí, que eles conseguem 50 vezes menos parâmetros com mais ou menos a mesma acurácia da VGG16. Da AlexNet. Da AlexNet. Isso. Volta um slide lá para a gente comparar. Então, ó, 50 vezes menos parâmetros ali, ó, em 60 milhões de parâmetros ali, eu vou ter pouco mais ali algumas unidades de milhões de parâmetros, né? Então, poxa, já é uma redução considerável aí quando você está tentando fazer o deploy disso, né? Isso, lembrando que eles mantiveram a acurácia, ou seja, a precisão com que eles conseguem prever o classificador deles. Em 2017, no começo de 2017, surgiu também a MobileNet. A MobileNet, como vocês já podem imaginar, ela foi visada para mobile, para celulares. Então, assim, a ideia é começar a inserir visão computacional em aplicativos mobiles, em smartphones. É trazer inteligência artificial para o seu celular, que está no seu bolso aí. Exato. E isso pensando em iOS e Android, né? Inclusive, a MobileNet é um paper aí publicado pela Google, né? Então, e ela já foi totalmente abraçada pela equipe da Apple também, né? Então, vem aí, tem um esforço conjunto em conseguir trazer isso para o mundo das smart coisas, né? Então, isso não para só em celular, né? Você pode ter aí uma inteligência artificial na sua geladeira, né? Na sua máquina de lavar roupa, na sua vassoura, sei lá, né? Mas tem aí machine learning para qualquer gosto. E o mais interessante, né, é que
essas redes, né, elas são relativamente novas, né? Você vê aí 1, 2 anos atrás. E o esforço que está sendo gasto nessas redes é incomparável com as outras arquiteturas, né? Então, a MobileNet aí já tem umas 30 versões dela, desde essa primeira publicação. E elas já estão dentro de um framework de machine learning do iOS. Então, olha isso, né? Abril de 2017, não tem nenhum ano que essa rede foi lançada. Então, para vocês verem que, na verdade, vocês agora fazem parte de uma... Essa é a verdade. A corrida do Deep Learning, porque está todo mundo querendo descobrir uma rede melhor, uma coisa mais eficiente, algo que resolva melhor os problemas. E, cara, a cada momento, de repente essas redes daqui, mês que vem, já estejam defasadas. Inclusive, no final da apresentação, a gente vai ver uma proposta aí de novembro de 2017, que tem aí 2 meses que foi lançado, né? 2, 3 meses, e, cara, vocês vão ver que o negócio já está escalonando para um nível de corrida armamentista da década de 80, então é um negócio absurdo. E uma outra, em paralelo aí com os esforços de gerar essas arquiteturas compactas, né? A gente vai tomar essa liberdade de chamar disso, né? Arquiteturas compactas. A gente tem aí esforços em pegar essas arquiteturas que já são staples, né? Elas já são bem estudadas, já foram provadas, funcionais. Tem um esforço aí de pegar essas arquiteturas e compactar elas, né? Tentar podar aí nós que não sejam interessantes, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. A título de curiosidade, a SqueezeNet ela foi criada pela Universidade de Stanford, pesquisadores de Stanford. A MobileNet é da Google, e recentemente tem um grupo chinês aí com a QuickNet também, que no próprio paper eles citam a SqueezeNet e prometem que ela é mais rápida e tem uma acurácia um pouco melhor. Mas não falaram de tamanho. Mas assim, a gente tem que tomar aí com um grão de sal esses pesquisadores chineses aí, né? Então a gente normalmente espera sair alguns papers aí, ou reproduzindo o trabalho, ou comparando, né, para poder ter certeza de não investir o tempo aí no fake news, né? Mas que os caras tem um problema aí na comunidade científica também, né, de fake papers, mas enfim. Beleza, grande coisa, tá? Você diminuiu o modelo, e daí? Cara, é grande coisa sim. Porque se você fizer, no caso aqui, durante a semana vocês só fizeram um treinamento local, provavelmente na máquina de vocês aí. Mas se um dia vocês fizerem um treinamento distribuído, você tem uma velocidade muito maior no treinamento, porque você precisa de menos comunicação no meio do treinamento. Vamos supor que exista uma empresa que trabalhe com carro autônomo, por exemplo. E carro autônomo está recheado de inteligência artificial ali, porque ele tem que tomar decisões, ele tem que identificar placas, pessoas, carros, enfim. Com um modelo menor, você tem uma sobrecarga muito menor em exportar modelo para cliente, você fazer servidor cliente. Por exemplo, com um modelo menor você vai ser mais rápido e você vai gastar menos banda. Ou seja, você pode aumentar a frequência com que você atualiza o modelo do seu carro autônomo. Isso sem requisitar uma estrutura de rede tão grande para poder atender, né? Imagina se eu estiver exportando uma VGG 16 aí eu sou a Tesla e eu tenho milhares chegando a milhões de clientes aí de carro autônomo, e eu tenho que exportar esse modelo para todas essas pessoas, e aí tem que fazer por batch ali, ó. Essa região aqui vai baixar às 7 horas da manhã, essa outra aqui vai baixar às 9, e aí tem problemas aí de reroteamento, o que vai acontecer. Então diminui um pouco a complexidade de você fazer o deploy aí, você usando, logicamente, um modelo menor. Isso. Outra possibilidade é deploy em placas em FPGA. Eu pesquisei e até 2017 os melhores modelos de FPGA tinham incríveis, acho que era 8.2, 8.4 megabytes de memória. Ou seja, até esses caras chegarem, é completamente impossível você juntar FPGA e inteligência artificial no mesmo balaio. Mas, como nós vamos ver aqui, com o poder da SqueezeNet aqui, nós já conseguimos exportar alguns modelos pequenos dentro da FPGA.
Por que isso é bom? Cara, ao invés de você conectar algum dispositivo externo no FPGA, você já está rodando direto dele. Então, se você tiver algum tipo de aplicação em tempo real, isso é um ganho considerável na sua aplicação. E o interessante, né, que isso, a gente falando em FPGA, isso sem levar em conta os chips de memória externa, né? Lógico, tem como você aumentar o tamanho da memória da sua FPGA. Mas o interessante é você tentar fazer uma solução single chip ali, né? Você vai pensar, vai pegar só aquilo e vai tentar implementar a sua rede lá. Então, é mais um passo aí, mais um ponto positivo em se usar uma arquitetura compacta, né? Aí você está pensando, tá, mas eu não trabalho na Tesla, eu não trabalho com FPGA, o que eu tenho a ver? De repente nem me interessa essa arquitetura nova. Cara, interessa. Porque imagina que você, por exemplo, vá contratar um daqueles serviços de cloud computing. Você vai fazer o aluguel de GPU, né? Se você tiver um treinamento mais rápido, além de tempo, você vai ver que a sua conta não vai subir tanto. Porque, obviamente, que quanto mais você gastar, para fazer mais tempo você gastar, mais poder computacional você gastar para fazer um treinamento quando você está alugando uma máquina, maior é a sua conta. Então você tem economia de tempo e dinheiro aí. Mesmo que você faça num treinamento local, você tem economia de tempo, dinheiro, energia, poder computacional que você pode estar usando para fazer outras coisas. Enfim. Está ajudando o planeta, essas coisas bonitas. As coisas bobas de ajudar o planeta. Então aí você me pergunta, poxa, Lucas, então isso aí, o Deep Learning já é magia negra. Isso aí, então, é a nata da magia, né? O que é esse negócio aí? Eu economizo tudo e tenho uma performance igual? Então a gente vai conversar um pouco aí, por quê? Por que essa mágica funciona e por que a conta fecha no final, né? Porque a gente sabe que não existe almoço grátis aí, né? Então tem que ter um trade-off em algum lugar. Mas é um fato aí conhecido, né, no meio acadêmico, que as redes, né, convolucionais modernas, elas têm aí muito mais conexões do que elas precisariam, teoricamente, para fazer o seu trabalho, né? Só que aí chega num problema de tipo, o que eu corto, então? Se tem demais, como que eu faço para ter menos, né? E aí tem um paper aí muito interessante que eu recomendo vocês a dar uma analisada, que é esse Deep Compression do Han et al. Aí. E o autor aí, ele prova que a VGG16 você pode reduzir ela em 49 vezes. Só mantendo a arquitetura da VGG16, só fazendo essa compressão que ele sugere no paper. E, inclusive, essa compressão ela pode ser feita em cima dos modelos compactos que a gente vai apresentar hoje. Então, já tem estudos em comprimir um modelo que já é compacto, para diminuir ele mais ainda, né? Então, a ideia é você tentar tirar a esparsidade aí das suas arquiteturas e tentar deixar ela o mais eficiente possível para aquele mundo de deploy. A gente às vezes fica pensando, a rede tem que ser generalista, né? Vocês devem ter ouvido essa palavra demais aqui, né? A rede tem que ser generalista, mas ela tem que ser generalista dentro do escopo dela. E às vezes a nossa aplicação, né, da VGG, ela acaba sendo generalista até demais, né? Então a gente tentar enxugar para ela ser o mais eficiente possível dentro daquele nicho que eu estou tentando aplicar. Será que eu pegar a VGG que foi treinada em 1000 classes, né, e usar ela para classificar só gato e cachorro, será que é eficiente fazer isso, né? Então, nem sempre eu vou querer essas 1000 classes, eu vou ter essas 1000 classes no meu problema. Então, esse é o ponto de partida aí do Deep Compression e você tentar deixar isso cada vez mais enxugado para o seu nicho de aplicação. Eu estou vendo no olho de vocês aí que vocês estão com dúvida com relação a esse cara aí que criou o Deep Compression. E não é o Han Solo que fez essa mágica. É outro Han. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão ou pode já falar direto aí, né? Se eu assustar, não assuste também, né? Só pode perguntar, pode ficar à vontade aí, tá? Ó, a mágica começa quando você troca, na arquitetura da SqueezeNet, você troca filtros 3x3 por 1 por 1. Bom, mais pra frente a gente... em vez de fazer uma convolução, então, com filtros de tamanho 3x3, né, a gente vai começar a tentar substituir. Porque, assim, a gente... Alexandre, volta um pouquinho para mim naquele slide da VGG, por favor. Aí. Então, aqui a gente vê na AlexNet, a gente tem
convoluções. A primeira camada de convolução é 11 para 11. Depois uma camada 5 para 5, tem um pooling, e depois convoluções de 3 para 3 antes da minha camada densa. Então a gente vê aí, ó, 11 para 11. Quantos parâmetros será que eu tenho nessa convolução de 11 para 11? Né? Então eu tenho a entrada da ImageNet é 224 por 224. Né? E ela tem 3 canais. Então o número de canais é o quê? 3 vezes o número de parâmetros, né? Eu tenho 11 vezes 11, então 3 vezes 11 vezes 11. Então aí acaba que a gente vê o número de filtros, né? Que na VGG, acho que são 512, alguma coisa assim. Então, ó, já só naquela camada convolucional eu já tenho alguns milhões de parâmetros, né? Então a gente consegue perceber aí que o tamanho do filtro importa bastante na quantidade de parâmetros, né? É um dos elementos aí que importam. Então a ideia da SqueezeNet é tentar reduzir isso e fazer convoluções de 1 para 1 o máximo de vezes possíveis, né? Quando eu puder substituir convolução por uma convolução de 1 para 1, eu faço isso e vou ter uma redução aí abismal de número de parâmetros. Pode voltar lá para mim, por favor. Então, vamos lá, né? A gente na VGG, né, ali eu estava falando da AlexNet, né? Na VGG eu tenho aí kernels de 3 para 3, todos os kernels de 3 para 3. E eu vou fazer essa redução de 3 para 3 para 1 para 1. Né? O que isso vai acontecer? Eu vou ter uma redução aí de 9 vezes, aí mantendo, se eu manter todas as outras variáveis, né, e reduzir só o tamanho do filtro, eu vou ter uma redução de 9 vezes aí no número de parâmetros. Então, ó, só substituindo isso eu já tenho 9 vezes ali de ganho. Então, outra coisa que eu posso fazer, né, ali a gente tem o cálculo do número de parâmetros, né, os canais, quantidade de canais da minha input, vezes o número de filtro, vezes o tamanho do filtro, né, a área do filtro, né, que é quantos pixels por quantos pixels. Ali naquele caso. Então, se eu diminuir também a entrada os canais de entrada, né, eu vou acabar reduzindo também o número de parâmetros finais. Isso sem falar que ela também, no final da rede, você não tem a Fully Connected, que era o que o Lucas tinha mencionado antes, que era cerca de 90 e poucos % da quantidade de parâmetros, certo? Exato. Então, assim, só de você tirar essa Fully Connected, você já tirou um monte de informação que você não precisava, um monte de parâmetro que não faz diferença para a sua classificação no final, não faz diferença para a sua rede. E uma coisa interessante, aí você pode pensar, poxa, mas se eu fizer só convolução, o resultado final meu vai ser um feature map ali, né? Vai ser uma imagem cheia de o depth muito grande, né? Mas só que uma imagenzinha ali com width e height, né? Largura e altura. Para poder gerar, então, né, um vetor com probabilidades de cada classe, a gente faz um average pooling. Né? Então, a gente acaba fazendo aí o subsampling, né, daquilo e transformando num vetor unidimensional com aí o número de classes que você quiser. Então, ele meio que faz o papel ali que a gente antes, para fazer esse subsampling, o que a gente fazia? A gente colocava uma fully connected, porque a saída dela vai ser sempre um vetor unidimensional. E aí, se você dimensionar o tanto de neurônios, você vai ter ali a sua saída com o número de classes. No caso dessas arquiteturas compactas, né, uma abordagem é usar o average pooling aí no final para poder fazer esse papel, né, de gerar essa saída unidimensional. Outra mágica da SqueezeNet é o módulo Fire, que nada mais é que é daí que vem o squeeze da SqueezeNet. O squeeze de apertar, né, de compactar. E nesse módulo Fire, vai ser explicado no próximo slide, ele faz justamente isso. Primeiro ele compacta a camada, as informações, e depois ele expande. E o interessante é que, por que a gente está compactando, né? O principal ponto da compactação é por causa das entradas, né? Então a gente diminuiu o tamanho do filtro. Alô? Ok. Olha aí. Enfim, então a gente está tentando diminuir, além do tamanho do filtro, né, que diminui o número de parâmetros, a gente está tentando diminuir também os canais de entrada. E como que a gente diminui os canais de entrada? Fazendo uma convolução 1 para 1. Né? Pode ir passando aí, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Como assim? Uma convolução nível de pixel?
como funciona esse negócio? Faz sentido eu ter um filtro de 1 para 1? Né? Então a gente vai discutir sobre isso aí, né? Pode passar. Então, uma convolução normal ali, ó, na esquerda, naquela figurinha na esquerda, você passa o seu filtro em cada... seu filtro ele vai fazer o processamento da convolução em cada camada e o resultado dessa convolução vai ser um único pixel na imagem resultante. Por isso que quando você aplica por exemplo, você tem uma entrada RGB, né? Você tem, sei lá, no CIFAR, que é 32 por 32 por 3 camadas, porque é uma imagem RGB. Se você passar um filtro convolucional de 3 por 3, 32 filtros, o resultado vai ser uma imagem com 32 camadas. Né? Por quê? Porque aí cada filtro a gente vai fazer o stack na dimensão de depth ali da imagem. Né? Então, quando você faz uma convolução o resultado dela é sempre um pixel. Se você fizer uma convolução de 1 para 1, né, por mais que a gente não esteja fazendo alguma coisa nas dimensões x e y da imagem, você está fazendo uma operação nos canais da imagem. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você consegue manipular o tamanho da imagem. Isso no começo da rede não faz tanta diferença, né? Se você pensar assim. Por quê? Sua imagem tem 3 canais, se você for passar no módulo Fire, não vai fazer muito sentido, né? Você não vai conseguir diminuir mais os canais, né? 3 já é um número muito bom. Isso normalmente é aplicado porque depois a primeira coisa que você faz numa rede squeeze é fazer uma convolução normal. Né? E aí a sua imagem acaba ficando um pouquinho mais gordinha. E aí você passa ela no módulo Fire e ela vai dar uma squeeze para limitar o número de inputs da sua próxima convolução, que vai ser o módulo Expand. Né? Então é só essa nuance aí que quando você faz uma convolução de 1 para 1, o resultado vai ser uma operação nos canais da imagem. Né? Então, basicamente, né, o módulo squeeze, você tem ali, nesse caso aí, você tem 3 filtros aí, um exemplo, né, você tem 3 filtros no módulo squeeze, então você vai pegar, não importando a entrada, a saída desse módulo squeeze vai ser sempre uma imagem com 3 canais. Né? Então, você vai estar fazendo ali uma operação nos canais e no final vai ter uma solução que são 3 camadas. Aí depois você passa no módulo expand e ali poderiam ter só filtros 3x3, mas para economizar parâmetros, a gente coloca filtros convolucionais de 1 para 1 e filtros 3 para 3 também. E o interessante é que isso aí não é de forma serial, é em paralelo aquilo ali. Então, eu tenho filtros 3x3 e filtros 1 para 1 trabalhando ao mesmo tempo na imagem. Eu não passo primeiro no filtro 1 para 1 e depois no filtro 3 para 3. Né? O interessante é que a gente passa, a mesma input, ela é passada nos filtros 1 para 1, depois nos filtros 3 para 3, e aí você estaca esses filtros na terceira dimensão da imagem. Então, o que isso faz, né, é com que... isso é até um pouquinho difícil de você implementar no Keras, viu? Você ter camadas diferentes. Você tem que fazer uma concatenação ali. É como se você estivesse fazendo 2 camadas e depois concatenando elas numa só. Mas no TensorFlow a gente vai mostrar aqui que é trivial fazer essa... É mais interessante você entender por que está sendo feito isso. Né? Alguma dúvida, pessoal? Nesse módulo Fire? Então, a gente tenta limitar os canais de entrada e depois, no módulo Expand, a gente tem uma quantidade de filtros 1 para 1 junto com filtros 3 para 3 atuando na mesma entrada. Isso é o mais importante de ser entendido. Né? Porque, às vezes, você pensa, poxa, eu estou passando ali primeiro nas camadas 1 para 1 e depois na 3 para 3, então por que tem uma camada 1 para 1 antes? Né? Não, é ao mesmo tempo que está sendo aplicado aquilo. Beleza? Ok. Então, vamos falar de código. Né? Então, tem alguns snippets aqui, depois a gente vai mostrar o código inteiro para vocês, mas uns snippets para a gente, como que a gente faz, como que é a arquitetura de uma rede squeeze. Né? A gente tem aí um módulo Fire, que normalmente você implementa uma funçãozinha da seguinte forma. Né? Você tem ali, uma input, que é a shape que está entrando naquela camada. Você tem ali squeeze to, que é a quantidade de filtros da sua camada squeeze. Então, eu posso ter aí 2, 4, dependendo do número de canais que eu quero manipular para qual número de canais. Né? Isso aí você escolhe. E depois eu tenho o expand, que é o número de filtros que eu tenho. E esse número é tanto de 1 para 1 quanto de 3 para 3.
Então, o resultado da depth dessa camada vai ser o dobro do valor desse expand to aí. Então, esse squeeze e expand é porque eu diminuo e coloco do tamanho que eu quero, e depois eu expando e coloco do tamanho que foi designado ali. E aí, a ordem, né, eu faço um squeeze, né, passando o input e a quantidade de filtros de squeeze, depois eu faço um expand, passando aí a camada anterior e a quantidade de filtros da minha expansão. E aí depois eu só vou fazendo um append disso, porque eu vou ter vários e vários módulos Fire, né? Para implementar aí o squeeze, basicamente o que eu faço eu crio aí pesos, isso aqui é usando o TensorFlow, né? Mas é bem próximo do que você faz no Keras também. Você cria ali os pesos aqui eles são de 1 para 1, ó. São de 1 para 1. Aqui você tem a quantidade de entradas ali, né? O terceiro canal da imagem. E depois você faz ali a sua convolução, passando ali os seus filtros e tudo certinho, e você retorna a sua camada. Então, bem simples, né? Muito compacto o código também. Não só a arquitetura, mas o código também é bem compacto. Pode passar. E aí, o módulo de expansão, ele é implementado da seguinte forma. Ele acabou dando um enter ali, mas, enfim. É a mesma forma. Eu instancio aqui a minha camada. Então, a mesma input que chega para a minha camada de expand, eu passo ela para a minha convolução de 1 para 1, e eu passo ela também para a minha convolução de 3 para 3. E no final, né, eu vou retornar... eu acho que está cortando aqui pelo zoom. Ou o tamanho, enfim, no final a gente faz uma concatenação do resultado da minha convolução de 1 para 1 com o resultado da minha convolução de 3 para 3. Acho que deve ter ficado um pouquinho maior, ele colocou para baixo. Mas enfim, essa aqui é basicamente explicando um pouquinho, a gente vai passar para vocês o código, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como diabos eu implemento isso, né? Mas aí dá para ver que é bem simples, né? O módulo Fire, que é o módulo principal da rede, né, você implementa aí com um pouco mais de algumas dezenas de linhas, né? Então, além da facilidade de você fazer o deploy, a implementação da rede não é tão complicada assim também. É um conceito que foi produzido, né, que é bem fácil de ser replicado em forma de código. Eu acho que naquele modo do Keras lá, sequencial, eu acho que não tem como fazer justamente por essa pegada aí de fazer na hora do expand ali, eu acho que o Keras não sei se ele dá conta. Mas o TensorFlow puro, ele não é tão difícil assim, e a SqueezeNet ela é relativamente pequenininha, até o código. Depois a gente disponibiliza para vocês, se puderem olhar com calma e tal, se puderem mandar dúvida, não sei. Então, isso aí é basicamente a arquitetura inteira da SqueezeNet, como ela foi imaginada na sua concepção, né? Então, você tem ali uma convolução 3x3, depois um max pooling, 3 camadas Fire, um max pooling, 4 camadas Fire, um max pooling, um módulo Fire, sozinho ali, depois uma convolução 3x3, e aí você faz o softmax, e por último... Desculpa, você faz a convolução 3x3, depois o average pooling, e aí você passa no softmax. Beleza? Então, muito simples, ó, é uma arquitetura bem pequenininha. E ali a gente tem um exemplo, né? A gente passa uma imagem, por exemplo, e ela falou ali que 90% cachorro, né? 9% de T-Rex e 1% vagabundo, né? Que não pode faltar ali. Então, essa aí foi o resultado do softmax ali daquela imagem, né? E... Achei que a galera não ia pegar essa piadinha aí. Era meio regional. Pode trazer o banco aí, né? Mas beleza. Então, pessoal, na Squeeze, quando ela foi usada no propósito da Imaginet, você tinha aí 128 filtros, né? Você fazia um Squeeze para 128... Um expand, desculpa, na primeira camada Fire para 128, depois para 128 de novo, 256, 512. Então, você tinha uma quantidade considerável de filtros convolucionais, né? Mas acabou resultando num modelo menor do que o esperado, né? Para uma rede que teria a mesma acurácia, né? Pode ir.
Dá uma passadinha. Então a gente vai mostrar alguns resultados aí que a gente teve num Toy Problem, né? O desafio foi o seguinte: qual é a menor rede que eu consigo fazer que resolve o problema do MNIST? Então, a primeira ideia foi vou reduzir ao máximo o tanto de filtros, né? Reduzir ao máximo a input de entrada, para poder ter a rede com menor quantidade de parâmetros possíveis, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: a primeira convolução, né, aquela convolução, todas as convoluções, na verdade, 3x3, né, tanto no início quanto no final, a gente colocou 64 filtros, né, um tanto razoável aí de filtros quando você está mexendo com Deep Learning. E aí a sequência que a gente fez, né, foi a seguinte, né, eu tinha aqui uma squeeze para 2 dimensões e um expand para 8. Depois uma squeeze de 2 para 8, de 4 para 16 e assim por diante. Então a gente ia comprimindo a imagem, expandindo, comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo a imagem dentro dos módulos Fire, né? E aí no final, quando a gente rodou aí os resultados, né? A gente conseguiu aí fazer uma rede com 94% de acurácia, no MNIST uma rede razoável ali, né? Com aí cerca de 57 KB. 57 KB. Então isso aí dava aí cerca de 9.470 parâmetros. Quando comparados aí com os centenas de milhões, né, ou dezenas de milhões, dá uma diferença razoável aí naquilo que você consegue fazer, né? Lógico, a gente está falando de um toy problem aqui, e levando a rede ao seu máximo ali de compressão e ainda mantendo um nível de acurácia razoável para o problema, né? Então dá para mostrar aí o potencial desse tipo de aplicação, né? Sim. Ótima pergunta. Na verdade, esse teste foi feito dentro de um aparelho chamado Raspberry. Não, o teste foi feito no Raspberry, mas o treinamento, que é o importante, você pode fazer no seu PC. Lógico, né? Não vou passar uma eternidade treinando se eu posso usar a GPU, a magia da GPU, treinar, congelo o meu modelo, depois passo para o meu dispositivo. Para quem não conhece... desculpa, só uma coisa. Só apresentar aqui, para quem não conhece, esse aqui é o Raspberry. Esse aqui é o cara onde a gente colocou a rede, e inclusive esse é o nosso computador que está aqui conectado aqui agora, onde a gente está mostrando a apresentação. Então, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Consegue, sim. Tem no TensorFlow, assim... sim, muito válido, né? Vamos repetir a pergunta aqui. A pergunta foi se eu consigo saber o tamanho da minha arquitetura antes de treiná-la. Então, eu consigo, sim. No TensorFlow, a gente consegue fazer um loop entre todas as variáveis treináveis, né, do meu modelo, e aí eu consigo, lógico, não tem uma função, pelo menos que eu conheça, que faça isso de forma direta, só na chamada de função. Mas aí você faz um loop iterando, eu posso até mostrar aqui que tem no nosso código. Você faz um loop iterando todas as variáveis treináveis do modelo e você pega o tamanho daquela variável. E aí você vai somando. E aí é bem simplesinho o código, mas tem como você saber a quantidade de parâmetros e até o tamanho daquele modelo no final. Pode ir. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então vamos falar um pouco no que a gente rodou isso. Acabou que a imagem ficou um pouco ruim ali com a resolução, mas a gente rodou aí no Raspberry Pi 3 aí que é uma plataforma aí open source de open hardware, né? Você tem aí um processador aí que é um Cortex A53 aí quad-core, um ARM 64-bit. Ele tem aí um clock de 1.2 GHz e uma memória de 1 GB. É um celular do fuleiro para médio, né? Se você for pensar em termos de tecnologia atual, é um celularzinho ali. É razoável, né? Para fuleiro para médio, não, ele já é bonzinho, cara. É questionável, né? Então a gente conseguiu, rodando essa rede lá, aqui está mostrando no MNIST, para eu fazer um feed-forward, né, uma requisição. Então eu passei uma imagem para a rede e ela me deu o resultado dela e explodiu. Né? Não, na verdade, demorou cerca de 4 milissegundos
para fazer esse feed forward, né, com a rede de 50 KB. Na competição que a gente participou, né, do Kaggle, que o Luqueciano falou com vocês na palestra passada, a gente fez um modelo, né, também no RASP, usando a SqueezeNet. A gente conseguiu aí uma acurácia de 68%, né? Sim, pro RASP ali, e a gente estava fazendo assim, não chegou no 90% que a gente esperava, né? Mas isso se deve um pouco à inexperiência que a gente tinha com o nicho, né, de áudio, mas enfim. E uma dos limites da competição, dos requisitos, era criar um modelo pequeno. Por isso que nós fomos atrás da SqueezeNet. Então, pequeno e que seja rápido também, né? Isso. Você precisava de um modelo que conseguisse entregar a resposta, se eu não me engano, até 180 milissegundos, né, de latência. E aí a gente estava navegando aí em torno de 130 milissegundos para soltar a resposta quando a gente estava usando o MFCC, né? Então, foi uma experiência legal, né? Trabalhar com isso. Lógico que tem muita coisa que melhorar ainda, mas dá para mostrar que essa arquitetura a gente estava com quantos? Você lembra o tamanho do modelo? Acho que estava 0,4 mega. Era assim, não chegava nem a 1 mega, né? Eu não lembro se tinha limite no modelo, no tamanho do modelo. Acho que era só latência mesmo. Tinha no modelo tinha que ser, acho que até 5 mega, uma coisa assim. Tinha essas limitações. Tinha espaço para crescer. Então, dá para mostrar que dá para aplicar isso. Do RASP aqui, ó. Por que o RASP era bacana? Cara, ele tem 4 portas USB, ele tem entrada Ethernet, ele tem entrada HDMI, entrada para vídeo, tem... Enfim... 40 GPIO, né? Você tem 40 portas aí de uso geral. Se você quiser ligar um LED ali, ó, dá LED pra caramba. Fazer uma árvore de Natal. Faz piscar, que é uma loucura. Top. Aham. Não, isso aí a gente... Em qual posição do ranking a gente ficou na competição? Eu acho que nem a gente acabou não submetendo, né? Porque o pessoal do RASP lá estava meio nervoso ali, a gente falou, competição aí ano que vem a gente compete, valendo. Bom, com certeza nós aprendemos muita coisa até esses 68%, apesar de serem só 68%, é 68% de acurácia, trabalhando com speech recognition, que nunca nenhum de nós tinha trabalhado, trabalhando com uma rede que nunca nenhum de nós tinha trabalhado, enfiando tudo isso dentro de um RASP que nunca ninguém tinha feito de nós. Então, assim, é muita novidade no meio do caminho. Então, não é orgulho ainda nossa posição, né? De repente, na próxima competição pode vir a ser orgulho. Mas de forma nenhuma isso diminui o enriquecimento que a gente teve em aprender um monte de coisa e descobrir que você pode fazer coisas embarcadas que ninguém está fazendo ainda. Você pode enfiar essas redes aí em celulares de repente e criar aplicativos de reconhecimento facial, de reconhecimento de cão e gato. Enfim, depende do seu problema. Qual que é o seu problema? Ninguém vai te falar, olha, usa SqueezeNet. Não, usa MobileNet. Não, VGG 16. Não tem como te falar isso, porque tudo depende do seu problema e das suas limitações. A gente consegue uma acurácia maior para esse problema? Fácil. A gente cria outra e coloca outra arquitetura e a gente resolve isso e melhora a acurácia pra caramba. Mas a gente vai ter um modelo pequeno que caiba dentro de um dispositivozinho? Não vai. Então, assim, tudo depende a minha aplicação ela precisa ser em tempo real. Então, de repente, uma arquitetura chamada YOLO pode ser a mais indicada. Não, a minha eu preciso de acurácia, porque eu preciso saber se o cara está doente ou não, e se eu der para ele a notícia errada, isso vai dar muito problema para mim. Então, o seu problema não é com o tempo para você criar a predição, é com a acurácia. Então, você vai para outro caminho. Não, agora eu preciso colocar isso dentro de um FPGA, porque eu estou num projeto assim assado, e de leitura de placa de automóvel, e aí eu preciso que isso seja muito rápido, então, de repente, a SqueezeNet pode ser uma boa opção para você. Entende? Então, não existe arquitetura a melhor de todas, não existe uma que vai resolver tudo. Não tem a bala de prata, né? Essa é a ideia.
Mas beleza, pessoal. Mas, sim, por favor. Pode, fica à vontade. O preço disso... Então, quando você está pensando... A comparação direta que a gente fez foi com a AlexNet, né? Então, com a AlexNet, no problema da ImageNet, você conseguia uma acurácia parecida, que é cerca de 80%, né, no top 5. Quando eu falo top 5, quer dizer que as 5 respostas mais bem colocadas da rede, dentre elas eu tenho a label, né, que é o meu certo, né, o ground truth. Então, que ela te dá tipo um array, né? E aí cada classificação ele te dá uma porcentagem. Olhei para essa imagem aqui, aí é 2% de ser um microfone, 98% de ser uma caixa de som, 0,5% de ser um macaco, aí sai essas coisas. Aí é interessante porque você tem vários níveis de medir essa acurácia da rede. Você pode medir só a top 1, né? O melhor resultado vai ser sempre a resposta que eu vou tomar. Ou você pode considerar as 5 primeiras e aí você tem esse tipo de ranqueamento, né, no ImageNet. A Squeezy, quando comparada à AlexNet, você tem a mesma acurácia com redução drástica de tamanhos. Essa é a contribuição do trabalho. Então, nessa comparação, não tem downside. Agora, quando você compara com a VGG, você tem aí bem mais parâmetros, né? 3 ordens de grandeza mais alto, mas o que acontece é que você consegue uma acurácia ali cerca de 13%, 15% da acurácia da VGG, né? Um pouco abaixo. Né? Então a VGG consegue 15 a mais do que a SqueezyNet, se a gente colocar nessa perspectiva. Então você tem essa perda de acurácia. Agora, quando você compara com a MobileNet, que é uma outra arquitetura que a gente está começando a estudar agora também, e que tem um tipo de convolução um pouquinho diferente, que é a contribuição do trabalho, a ideia é que você consiga uma acurácia próxima da VGG, então virtualmente igual à da VGG, com a redução aí de, se eu não me engano, 23 vezes. É um número e uma quantidade colossal de vezes menos parâmetros do que uma VGG. Então, a ideia dessas arquiteturas compactas é você não ter esse trade-off, mas você tem sempre na vida real. Não tem o menos possível, né? Que te impacte o menos possível. Igual você falou, a VGG 16 tem uma acurácia melhor. Tem. Nunca, dificilmente a SqueezyNet vai ganhar da VGG 16 no quesito acurácia. Mas aí ele tem um modelo 100 vezes maior também. Então, a VGG 16 seria muito mais complicado de você rodar no raster, rodar num dispositivo embarcado. Né? Roda. Demora uns 8, 10 segundos? Demora para fazer o feed forward, né? De novo, tudo depende do seu problema, suas limitações. Aí você tem que ir escolhendo o que você acha que vale mais a pena para você no seu problema. Inclusive, não sei se alguém mencionou, mas uma etapa que a gente descobriu na prática que é muito importante para Deep Learning, inteligência computacional, é um pré-processamento. É o que foi falado antes de fazer um data augmentation, de você filtrar dados que, sei lá, imagine ter um ponto muito fora da sua curva. Você pode eliminar eles, de repente no seu raciocínio, no seu problema, você pode só chegar e jogar fora. De repente, se você só chegar e jogar fora, num determinado problema, influencia em como você interpreta os dados. Então você não pode jogar fora, de repente vamos normalizar, então, de repente vamos fazer algum tipo de média, uma aproximação, clusterizar, sabe? Então esse pré-processamento é muito importante antes de você entregar material para a rede. Porque às vezes ela aprende alguma coisa que pode até não te ajudar, ou ela ficar meio confusa, se você já entrega para ela. Porque no mundo real, cara, é muita imperfeição, é muito ponto fora da curva, é muito ruído, é muita coisa que a gente não está esperando. Quando você está num toy problem, geralmente é certinho, bonitinho, você faz os passos, cheguei, pronto. Uma coisa interessante, complementando, né, é que esse tipo de augmentation nos dados e você preparar muito bem os seus dados é mais importante ainda quando você está trabalhando na arquitetura compacta, né? Você não tem tanto espaço para generalização ali dentro, né? Então você tem que ser o mais eficiente possível na hora de preparar os seus dados, na hora de aplicar as técnicas aí certas de manipulação dos dados. Vamos. Senão a gente não almoça hoje. Então aí a gente tem alguns exemplos de aplicações aí, né?
Então, o que a gente já falou bastante aqui são carros autônomos, né? Não tem como eu fazer um carro autônomo com web service, né? Acho que já ficou claro, né? O cara está dirigindo lá no interior do Pará, não tem 4G, acabou, o carro desliga, não tem como funcionar um negócio assim. Ali embaixo seria a detecção de placas, né? Leitura de placas. Você poderia fazer o sem parar, que o pessoal usa, aquele aparelhinho. Você poderia só colocar uma câmera, um servidor e deixa o pessoal passar no pedágio e chega a conta mais tarde. Poderia fazer. Você poderia colocar isso, fazer um controle disso num shopping, por exemplo, e saber quando que a placa do carro tal entrou e quando que saiu, para você saber, sei lá, controle interno, segurança. E você pode usar em veículos embarcados também, tanto de veículos aí aéreos, terrestres, marítimos, subaquáticos, sei lá, né? A aplicação fica a gosto do cliente. Mas você pode aplicar isso em veículos autônomos de menor escala e, nesse caso aqui, a gente está simbolizando ali um drone, né? Mas isso pode ser feito, por exemplo, para navegação autônoma ou para tirar fotos e fazer o processamento e mandar só a parte dos dados para um servidor. Tem várias e várias aplicações que você pode fazer sem ter que depender de um serviço web, né? Esses pintinhos estão aí que já estava pensando em aplicação muito loucura, de repente... Eles são robôs também, inclusive. São eles que vão acabar com a humanidade. Os pintinhos robôs aí, ninguém vai imaginar que tem um AK dentro do pintinho. Não, na verdade eu descobri recentemente que existe uma profissão onde o trabalho dele é identificar o sexo do pintinho. Ele pega o pintinho, opa, esse vai ser galinho, vai ser galinha, jogou para um lado, jogou para o outro, e o cara só faz isso. Eu pensei assim, cara, de repente eu poderia colocar um classificador numa câmera térmica, por exemplo. O que é? Eu não perdi a piada. Então, se vocês não descobriram até agora, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Se parar pra pensar. Esse é o ponto negativo de trabalhar com isso aí, né, pessoal? Todas as outras profissões odeiam vocês, né? Sim. Bom, não vou entrar nesse mérito agora, né? Ainda mais que a gente tá gravando ali, né? Deixa a consciência pesar depois. Tá, eu imaginei de repente uma aplicação onde eu teria uma leitura térmica de um pintinho, que de repente o macho pode ter hormônios que a fêmea não tem, que tem uma temperatura diferente, passaria essa imagem para a rede, e a rede classificaria em macho e fêmea, e se assopra ele para um lado, assopra para o outro, e tá aí, cara, tá separado. Caramba, vai dar problema isso aí, essa aplicação. Você suga ele, vai para dentro do... enfim. Peraí. Peidei de coxinha. Tá, pelo que eu entendi, eu estava bem baixo, mas pelo que eu entendi é perguntando sobre acurácia quando você está pensando numa aplicação que é bem sensível como carro autônomo, né? Então, a gente viu que tem como você fazer uma rede com acurácia, né? E tem vários esforços aí em encontro desse tipo de aplicação, né? A gente fala desse trade-off, mas a gente fala pensando na tecnologia de hoje, né? E na tecnologia de hoje a gente já tem redes que se encontram aí em acurácia com redes maiores, né? Mas não na acurácia que a gente deseja para segurança, para um item bem sensível como o carro autônomo, né? A gente pensa numa aplicação futura, né? Se for pensar aí num carro autônomo de nível 4, nível 5, você precisa de ter coberto aí todas as suas bases, né? E você precisa ainda de um modelo compacto, né? Ou às vezes, né, o que a gente é compacto para a gente hoje, daqui a 5 anos não é compacto mais, né? Então a gente então a gente pode pensar que o que é grande hoje é compacto na tecnologia de amanhã também, né? Mas a ideia é tentar otimizar. Então, o que eu quero deixar essa filosofia para vocês aqui hoje, né? É pensar na eficiência dos modelos, né? A gente viu na palestra passada do Luca esse ano que tem como você meio que por força bruta fazer um ensemble de diversos modelos e chegar numa acurácia alta
mas tem como também você ser otimizado, você tentar pensar no papel de cada operação da sua rede e otimizar ela ao máximo para aquele nicho. Então tem esses dois caminhos para seguir. E a minha aposta fica no segundo. Né? Vamos tentar otimizar os modelos, deixar eles mais enxutos possíveis, porque aí a gente consegue fazer aplicações embarcadas também e não ficar só no campo do vou depender do web service ou vou fazer só aplicações que estejam conectadas num PC monstruoso, essas coisas assim, né? Então, eu acho que essa que é a tendência aí do Deep Learning nessa área de embarcados. Mais alguma dúvida? Aham. Ótima pergunta, né? Ele perguntou, ele falou que ele conhece que o TensorFlow tem algumas operações de otimização, né, do grafo, e se essas operações elas ajudam quando a gente está pensando no modelo compacto, né? E é exatamente isso. Pegou a nuance. O que a gente fez foi usar essas operações, que aí você seleciona um ponto no grafo, né? Então, basicamente, a sua rede ali ela pode ser representada por um gráfico. Você escolhe um nó naquele grafo de entrada, um nó de saída, e essa função do TensorFlow, para congelar, ela acaba podando todos os outros nós que não são necessários na hora do feed-forward. Eles são necessários na hora do treinamento e tal. Mas na hora do feed-forward eles não são necessários. Ela acaba cortando e diminuindo ainda mais o número de parâmetros, né? Isso foi exatamente isso que a gente fez. Roda, então a gente está rodando um modelo congelado dentro do Raspberry, e aí você faz o load do modelo. Lógico, o TensorFlow ele demora aí cerca de 900 milissegundos para poder subir, né, todas as suas dependências, mas depois que ele faz isso, qualquer chamada em tempo de execução ali mesmo, 4 milissegundos, nesse caso do Toy Problem do MNIST, você consegue fazer essa requisição. Né? Lembrando que a gente recomenda você não fazer o treinamento no Raspberry. Por favor. Porque ele tem, apesar de ser um fantástico, não compete, né? Ele ainda não consegue, não tem esse poder computacional todo. Então, a melhor seria se treinar fora e colocar lá. Congela e traz para dentro do seu dispositivo. Então, a gente não tentou nada que não seja Linux embarcado, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você pensar em... Na verdade, a gente tentou só no RASP, né, que é o mais barato e é o que a gente tinha em mãos. Mas a minha noção é que você consiga fazer isso em qualquer plataforma com Linux embarcado, que aí você consegue subir o TensorFlow. Tem alguns esforços aí de pessoas meio malucas que estão fazendo sem subir o TensorFlow aí também. Tem uns caras meio malucos ali e tal. Mas para meros mortais aqui, a gente sobe o TensorFlow dentro do dispositivo, né, e executa ele lá. E eu acho que pelo menos da Jetson, que é outra que eu conheço teoricamente, né, que eu já li bastante sobre, é que com o Linux embarcado e com o suporte da Jetson você consegue fazer a mesma coisa e até um pouco melhor, já que a Jetson tem uma GPUzinha embarcada também. Vou te dar 82% de acurácia e de chance de que funciona também, porque, cara, o Arduino ele faz muita coisa bacana. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que o Arduino não... Não, mas a parte falta a parte do Linux ali, né? Você vai se você fizer tudo na mão... Se fizer tudo na mão, acho que dá. Vai ser difícil, tá? Testar o quê? Desculpa? Cara, não tentamos não, né? Essas GPUs móveis aí, né? É uma abordagem interessante, mas a gente acabou não testando esse tipo de tecnologia ainda, né? O que a gente fez por exemplo, se você quiser instalar o Keras dentro do Raspberry, você passa um sufoco. Você tem que pegar uma pendrive e usar como swap, porque ele não tem memória RAM suficiente para fazer todo o building do Keras ali dentro do Raspberry. Então... Não.
Você treina normal, você gera um arquivo de texto mesmo, você abrir ali vai ser um arquivozinho de texto, e esse arquivo de texto ele é lido e ele é processado, ele sobe a arquitetura, os hiperparâmetros ali e monta aquele grafo certinho. Então, basicamente, esse arquivo que você gera, ele é cross-plataforma, né? Você não precisa compilar nada específico para a plataforma usando esse tipo de abordagem. Exato. O TensorFlow Lite ele lançou no último semestre do ano passado, né? Pelo menos as últimas notícias que eu vi ali estava nisso. Eu não tive a oportunidade ainda de mexer com o TensorFlow Lite, né? Mas eu acho que o que ele fez foi otimizar todas as dependências ali quando você coloca num dispositivo embarcado. Eu não sei se teria algum avanço de performance necessariamente, né? Eu acho que é mais uma questão de deixar mais leve para rodar aquilo como um apoio ali da sua solução, né? Exato. Eu também, infelizmente, eu não tenho o conhecimento sobre o TensorFlow Lite para compartilhar. Tá. Então, pessoal... Só uma coisa. Eu só quero falar uma coisa aqui sobre a aplicação do pintinho ali. Duas observações. Número 1, se alguém fizer, eu quero royalties. Número 2, assopra ele com carinho, cara. Seja delicado. E aí, por último, pessoal, só o último slide aí da nossa apresentação. Como bônus, né, um trabalho aí que eu estou analisando ultimamente, que é esse de novembro de 2017, bem recente aí. O pessoal que desenvolveu a SqueezeNet, eles deram uma modificadinha no modelo, né, também usando o módulo Fire, e fizeram uma modificação para poder fazer detecção, né? A gente viu, tem três formas ali de processar a imagem, né? Você tem classificação, você tem detecção e você tem quando você tem as segmentação, né? Lembrei da palavra. Então você tem detecção, segmentação e classificação, né? Até agora a gente falou de classificação, né, em compactas. A SqueezeDet, pelo que eu conheço, é uma das primeiras esforços aí de tentar fazer detecção dentro de uma arquitetura compacta, né? E aí você tem ali ele mostrando que ele consegue um modelo ali de pouco menos de 8 mega com uma precisão no dataset do kit, né? Que é aquele dataset de carro, pessoa, ciclista, que tem várias classes ali para carros autônomos, uma acurácia ali de cerca de 90% para carros, 82% para ciclistas e 77% para pedestre, né? São resultados aí preliminares desse artigo que nem foi publicado num congresso ainda, né? Mas aí quando você compara com outras soluções aí bem mais pesadas, você vê que ele está no meio do bolo ali. E aí nesse gráfico aqui, ó, a SqueezeNet está bem aqui em cima, no eixo Y ali, a gente tem a velocidade em frames por segundo para processar o vídeo. Então ele processa ali em pouco menos de 60 FPS, com 55 FPS, e com a acurácia ali, a média da acurácia aí de todas as classes de cerca de pouco menos de 80%. Né? Então, dá para ver que eles estão vindo com força, aí, modificando e deixando essas arquiteturas mais compactas e mais eficientes para a gente chegar naquelas abordagens que são bem sensíveis aí. Né? Então, isso é só para deixar que isso, que a gente, por mais que a gente viu que é de 2 anos atrás, isso está evoluindo de uma forma muito rápida. Né? Só para deixar claro, classificação é, por exemplo, você falar que está escrito SqueezeDet aqui nesse slide. E a detecção seria falar onde que está escrito isso. Né? Ele não só classifica, como ele fala onde naquele frame, na imagem que está. Exato. E aí, pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Desculpa os memes ruins, né? E se alguém tiver alguma pergunta agora, antes do almoço. Qual? Não, a gente acho que com a aplicação de classificação você consegue fazer um reconhecimento ali, mas eu não vi nenhum trabalho com reconhecimento de face, por exemplo, que seja embarcado. Você tem conhecimento de algum, professor?
Ó. Ó, então tem esforços nessa área, né, já. Então, ó. Open Faces. Open Face. Legal. Qual pergunta? Sim, então é possível, né? Agora, o que eles estão fazendo? O pessoal do iPhone não costuma falar muita coisa. O que eles fazem, né? É mágica, é caixa preta. Mas é possível. Sim, sim. Inclusive, aquele paper... Sim, sim. Inclusive, aquele paper que a gente falou, do Deep Compression, o cara fez na VGG 16. Né? Ele fez em outras redes. Então, não fica tão pequeno quanto a SqueezeNet, mas ele já consegue diminuir, mantendo a corácia. Isso. No problema no próprio artigo da SqueezeNet, eles fazem a compressão também, em cima da SqueezeNet. E aí eles mostram os resultados lá também. Eu não tenho de cabeça, mas eles tiveram um avanço ali, não muito grande, que a arquitetura já é muito reduzida, mas mostraram que o paper de compressão também funciona para arquiteturas menores, não só para arquiteturas colossais assim. Cara, eu não. Possível parece que sim. Você tem algum conhecimento sobre uma arquitetura que leva em conta a hibridização? Eu também não. Porque, assim, em que situação você precisaria ter esse tipo de modelo? Você pode dividir o seu problema que você está resolvendo em vários problemas. Supondo que você precisa... não sei, primeiro você precisa fazer uma classificação de alguma coisa e depois, sei lá, de gato. Você precisa classificar entre gato e cachorro e depois de gato e cachorro você dá a taxonomia dele. Esse aqui é um gato tigre, esse aqui é um gato siamês, persa, sabe? Você pode, de repente, fazer algum tipo de processamento fora, passar para uma outra rede web e essa outra rede fazer outra coisa. Isso não seria problema. É só porque ainda é complicado você... Por que você precisaria fazer isso, entende? A princípio, não tem. Mas se você tiver um problema que você consiga quebrar ele em problemas menores e ter algumas redes neurais e cada uma trabalha alguma coisa, você poderia perfeitamente fazer isso, sim. Então, a aplicação que a gente fez foi usar o TensorFlow dentro do Raspberry mesmo, e as requisições são feitas dentro do próprio Raspberry, não tinha nada externo, mas eu não vejo limitação tecnológica para fazer isso, não. Né? Você poderia colocar qualquer tipo de interface depois. Né? Na própria competição ele falava que era só dentro do TensorFlow mesmo ali, eles iam fazer a medição. Com RAS você pode colocar isso, conecta um cabo nele ali, faz ele transmitir local, algum tipo de... Bem tranquilo de fazer. Não é problema, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vou só agradecer aqui então, agradecer rapidinho a paciência de vocês. E foi a primeira vez que eu fiz uma palestra para pessoas que foram meus professores, que alguns de vocês aqui, né, inclusive foram meus professores. Isso para mim foi uma espécie de pressãozinha ali, né? Porque o professor, ele nunca espera pouca coisa do aluno, né? Eu espero que não, né? Porque se ele espera pouca coisa é porque deu errado, né? Mas é isso aí, obrigado pelo tempo, pela atenção e vamos continuar estudando aí e crescendo cada vez mais. Se quiserem falar comigo depois, só chegar e conversar. Estou livre, estou disponível.